Boa noite. Bora lá para o nosso encontro, conversar aí sobre a energia sagitariana, essa consciência astrológica que já está aí vigorando no céu há algum tempo. E eu só consegui parar para trazer aqui para vocês, agora já próximo ao final, mas eu acredito assim que seja bastante proveitoso, porque a gente consegue, dessa forma, fazer uma retrospectiva, né? Fazer uma reflexão aí do que a gente vivenciou ao decorrer dessa temporada e chegar a conclusões, assim como também a gente já consegue antecipar o que esperar da lunação sagitariana, que vai ocorrer agora no dia 19 de dezembro. Mas mais para frente a gente conversa sobre isso. Certo? Então, bora lá. Vocês sabem que vocês podem me interromper a todo momento para tirar dúvidas. Enfim, eu estou aqui num bate-papo aqui informal com vocês, né? Quem já acompanha aqui sabe como que é o ritmo e o esquema. Mas bora lá. Temporada sagitariana. O que é uma temporada de um signo, né? É quando o Sol ingressa nesse signo. Então, a gente diz que iniciou-se a temporada daquele determinado signo, e enquanto o Sol estiver transitando por esse signo, estaremos, então, sob a influência dessa determinada temporada, que no nosso caso é a temporada sagitariana, que começou lá no dia 28 de novembro e vai ficar aí até o dia 21 de dezembro. Então, temos mais alguns dias do Sol transitando pelo signo de Sagitário. Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer uma... Ai, gente, me fugiu a palavra. Mas uma correlação entre a energia do signo da vez com algum mito. E dessa vez eu trouxe para vocês o mito de Quiron, o centauro professor. Muitas de vocês, talvez, já tenham escutado falar sobre Quiron quando leem sobre astrologia. Existem linhas de astrologia que fazem a leitura de Quiron e de Lilith, por exemplo, dentro de um mapa astral natal. A minha linha de estudo, ela não considera Quiron e Lilith. Por quê? Porque Quiron e Lilith não são astros propriamente ditos, eles não são planetas, eles não são algo concreto. Na verdade, tem um determinado termo para Quiron e Lilith, mas é como se eles fossem um cálculo matemático, um ponto fictício existente no céu, que é utilizado, então, ali dentro do seu mapa natal como determinados significadores, tá? Então, assim, para a minha linha de astrologia, a gente não lê Quiron. Quiron é o famoso... Ai, gente, estou com a cabeça cansada hoje. Olha que Mercúrio nem está em jogada no céu de hoje. Mas daqui a pouco me vem o termo. Daqui a pouco me vem o termo, eu volto no Quiron. Mas eu gostaria só de falar para vocês que, embora eu vá tratar Quiron dentro desse mito, para a gente fazer essa correlação com o Sagitário, eu não faço leitura de Quiron em mapa astral natal, tá? Bora lá, então. Vamos entender esse mito e qual é a relação dele com o Sagitário. Bom, na mitologia grega, Quiron é um personagem bastante fascinante e complexo ao mesmo tempo, tá? Porque ele é completamente diferente dos outros centauros
que eram ali relatados nos mitos gregos. Enquanto a maioria dos centauros eram impulsivos, violentos, dominados pelos desejos, Quiron era um centauro sereno, era um centauro sábio, era um centauro profundamente espiritual. E ele nasceu da união entre Cronos, que era o deus do tempo, e Filira, uma ninfa. Quando Cronos se revelou em sua forma divina, né, em forma de Deus para Filira, a Filira ficou tão desesperada por ter gerado um filho metade humano, metade cavalo, que pediu então aos deuses para não conviver com aquela criatura. Então, assim, ela rejeitou Quiron. Quando Quiron nasceu, que ela viu que o filho dela era metade humano, metade cavalo, ela falou, nossa, é uma aberração, eu tive um filho com um deus, né, o Cronos, e essa junção do divino com um humano gerou uma aberração, né, que era o Quiron, e ela rejeitou, então, o filho dela. E aí o Quiron, ele viveu afastado, ele viveu sozinho, e por mais que isso pudesse ter endurecido ali o seu coração e a forma como ele conduzia a vida dele, ele fez desse abandono, um motivo para se tornar o próprio mestre da própria vida. Ele virou mestre de si mesmo, melhor dizendo. E por conta disso, ele acabou desenvolvendo uma sabedoria que era incomum entre os centauros. Ele tornou-se o maior curador de todos os centauros, o maior astrólogo de todos os centauros, o maior professor, o maior conselheiro, um músico, um guerreiro, um herbalista e também tutor de heróis, como Aquiles, como Jason, Asclépio e Hércules. Ou seja, o Quiron, ele, por ter aprendido sozinho a se cuidar, ele acabou se tornando mestre conhecedor de múltiplos saberes. Então, acabou virando aí tutor de heróis. Então, Quiron, com isso, ele virou um arquétipo que dedicou a vida inteira dele ao conhecimento, ao saber, ao aperfeiçoamento, sempre sempre buscando, melhor dizendo, por um sentido para a vida, né? Ele aprendia para poder se virar, mas, ao mesmo tempo, a partir daquele saber, ele ia compreendendo a missão dele nessa vida e ia contribuindo com os demais. E isso tem uma correlação direta com o signo de Sagitário. E a gente vai entender o porquê. Só que tem um detalhe nessa história de Quiron. Quiron, ele sofreu uma ferida ao decorrer da sua trajetória. Na verdade, ele foi atingido por uma flecha envenenada que Hércules disparou. Mas foi acidental, tá? Hércules não fez isso propositalmente. Hércules disparou uma flecha, acertou Quiron. E por essa flecha ser envenenada, essa ferida de Quiron se tornou incurável. Só que Quiron não podia morrer, porque lembra, ele era filho de um deus, ele era metade deus, ele era metade ele tinha sangue de Deus, metade dele, né? Então ele era imortal.
embora ele estivesse com uma ferida incurável, ao mesmo tempo essa ferida não conseguia fazer com que ele morresse, não conseguia matá-lo. Só que ele tinha que aprender a conviver com essa ferida. Ele não morria da ferida, mas ele também não conseguia se curar dessa ferida, porque Hércules também era um deus, né? E a flecha envenenada de Hércules tinha um poder divino também. E aí, então, o Quirón se tornou um símbolo daquilo que chamamos na astrologia de a ferida que nunca fecha, mas que transforma você no melhor curador. Então, era isso que eu estava querendo lembrar lá no início. Quirón, para os astrólogos que fazem esse tipo de leitura no mapa astral natal, é uma ferida que não cicatriza, que a gente carrega ali na nossa vida, para que a gente aprenda a partir daquela dor, a partir daquela ferida, e para que com isso a gente busque cada vez mais se aperfeiçoar naquele âmbito. Então, essa dor representada por Quirón, ela acaba abrindo portas para a consciência, né? É aquele tipo de sofrimento que se converte em sabedoria espiritual. É aquele aprendizado que acaba virando uma missão de vida, né? Quantas e quantas pessoas vocês já devem ter ouvido falar que passaram por um trauma gigantesco, perderam um filho, perderam um parente para determinada doença, enfim. E aí fizeram daquela ferida incurável, daquela dor incurável, força para transformar outras vidas, né? Então, essa é a essência de Quirón. Ele carrega esse arquétipo do curador ferido. Era exatamente esse termo que eu estava buscando, curador ferido, que é aquele que cura os outros através das suas próprias cicatrizes, através das suas próprias dores. E aí, Quirón tem uma ligação profunda com Sagitário, porque ambos representam a busca por sentido, né? Enquanto Quirón está o tempo todo buscando compreender aquela ferida e se curar, a consciência astrológica sagitariana está a todo tempo buscando um sentido na vida. Além disso, ambos representam um caminho do conhecimento, o mestre interior, expansão de consciência e jornada espiritual que nunca termina. A metade humana de Quirón representa a nossa mente, o intelecto, a filosofia. A metade cavalo desse centauro representa o instinto, o movimento, a liberdade. Então, Quirón acaba sendo uma síntese perfeita dos princípios sagitarianos, porque o ser que caminha pelo mundo com uma flecha apontada para o céu, buscando algo maior, algo divino, algo que transcende o ego, ele está muito alinhado com a consciência sagitariana. Sagitário é o peregrino, Quirón é o mestre, e eles juntos representam aquela fase da nossa vida em que a gente busca por mais respostas que estejam alinhadas com o nosso propósito de vida, e não aquelas respostas prontas. Quirón, em termos espirituais, vem para nos ensinar que a sabedoria é uma forma de cura, que ensinar também é uma forma de cura, que conhecimento só tem valor quando compartilhado, que a jornada é tão importante quanto o destino, que a liberdade é um estado da alma e que mesmo feridas podemos ser guias para outras pessoas. Então, assim, trouxe esse mito para a gente já começar a se familiarizar com essa consciência astrológica que é aí a estrela
principal da nossa conversa. Mas bora entender Sagitário agora no ciclo da natureza? Bora lá, vamos continuar aquela nossa historinha? Primeiro, nós jogamos as sementes em solo fértil, lá em Áries. As mudas começaram a crescer e criaram tronco, touro. Chegaram os galhos e as folhas, Gêmeos. E então a nossa árvore se preparou para gerar e dar frutos, Câncer. Esses frutos, depois de maduros e prontos, eles foram distribuídos e embelezaram e alimentaram a todos, Leão. Na sequência, a gente precisou começar a ter que separar os frutos bons dos frutos ruins, Virgem. E então, a gente começou, de posse dos frutos bons, a gente começou a fazer trocas. Lembram? Eu tenho banana, você tem maçã, eu te dou uma fruta minha, você me dá uma fruta sua. Libra. E aí, o que aconteceu? Esses frutos que nós estocamos, eles começaram a apodrecer. E aí a gente teve que começar a descartar, né? Jogar fora, porque a gente não podia mais consumir. Escorpião, desapego. E agora, depois desse período de privação que Escorpião nos impôs, a gente começa a ganhar esperança, a gente começa a ter leveza, já que a gente não está mais carregadas com frutos podres, a gente tem espaço para poder olhar adiante, pensar em novas conquistas, e então a gente renasce e celebra. Então já é a natureza meio que pensando em expandir horizontes, né? Já começando a se preparar para pensar num novo ciclo, em começar tudo de novo, tá? Então, assim, a gente gosta muito de dizer que depois desse mergulho profundo escorpiano, a gente é alçado a um voo sagitariano, porque nada na vida vai ser só ruim ou só bom. Então, esse período introspectivo de Escorpião, ele faz a gente ir até o fundo do poço às vezes. Só que depois ele levanta a nossa cabeça, Sagitário, ó, pega a flecha dele que está sempre apontada para o alto e para frente e nos puxa de dentro desse poço que parecia sem fundo, que parecia interminável de Escorpião. E aí a gente consegue ver uma luz no final do túnel novamente. Isso é a consciência sagitariana. E eu gosto muito de falar que assim, a astrologia ela é muito alinhada com tudo, né? Se a gente for parar para pensar, olha só quando que ocorre a temporada sagitariana. É exatamente quando a gente começa a tomar um respiro novamente para mudar o ano, para finalizar um ano gregoriano e iniciar um novo ano gregoriano. Então, assim, Escorpião, a gente já está ali no final das nossas forças. Aí vem Sagitário e fala assim, força na peruca, que o ano já vai virar e vai começar tudo de novo. Então, você vai abrir um novo capítulo da sua vida e muitas coisas podem acontecer, né? Não é o fim, isso não é o fim. Vamos reiniciar. E aí, você vê como a astrologia é muito alinhada
com aquilo que a gente acaba vivendo no nosso cotidiano. Bora lá. Opa, cadê minha apresentação? Sumiu aqui. Então vamos lá falar sobre Sagitário. Sagitário é um signo de fogo, tá? De modalidade mutável, que é regido por Júpiter, o nosso grande benfeitor, o planeta otimista, o planeta da sorte, o planeta da expansão, o planeta da moralidade. E aí a gente já consegue entender Sagitário, né? Por isso que Sagitário vem falando sobre celebração. Percebam que é uma época que a gente está fazendo confraternizações o tempo inteiro, porque fica muito alinhada com a energia que está aí vigorando. É uma consciência astrológica que vai falar sobre gratidão, sobre a gente conseguir enxergar tudo aquilo que a gente já possui. Porque, sabe, Sagitário me faz refletir bastante. A gente tem muita coisa já que um dia foi sonho para gente. Só que quando a gente conquista, parece que a gente esquece que aquilo já foi um sonho para gente. Então, assim, quando eu estava desempregada, eu tinha o desejo de ter um emprego. E aí eu consigo o emprego, eu fico muito feliz e tudo mais. Só que eu esqueço de ser grata por isso. E aí eu já começo a focar em outra meta que eu tenha. Só que a gente precisa agradecer sempre por tudo aquilo que a gente já conquistou. Porque muito do que a gente tem, se a gente parar para pensar, a gente já desejou por isso um dia. E aí, então, essa é a temporada que pede para que a gente pare para sermos gratas por cada mínima coisa que a gente seja possuidora, que a gente já tenha alcançado de alguma forma. É uma consciência astrológica que vai falar sobre viagens, principalmente viagens que falem sobre o estrangeiro, sobre outras culturas. É uma consciência que vai falar sobre religião, é muito dogmática. Se vocês possuem sagitarianos próximos a vocês, vocês podem identificar muito do que eu estou falando aqui, né? São pessoas que costumam ter muita fé, muita esperança, ser muito otimistas, ser muito alegres, gostarem de celebrar, de festejar. Essa consciência astrológica ela é muito voltada para as leis, para a independência, para a política, para a liberalidade. É uma consciência astrológica também aventureira. Por isso que no slide eu trouxe essa coisa do mapa mundi, remetendo a viagens, remetendo à exploração, remetendo a esse movimento constante sagitariano, por ser um signo de modalidade mutável, ele está sempre querendo ir além, ele está sempre querendo explorar novas ideias, novos lugares, novas culturas. Ele está sempre querendo aprofundar o saber dele. Não é à toa que ele é oposto complementar a Gêmeos, porque Gêmeos é aquela consciência astrológica que vai querer saber de tudo ao mesmo tempo, mas de tudo um pouco. Gêmeos fica ali, ó, na superficialidade, não se aprofunda. E aí vem Sagitário e fala assim: não, eu também quero saber, mas eu quero saber a fundo, eu quero estudar, eu quero entender, eu quero compreender. Inclusive, eu quero entender qual é o sentido da vida. O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu passo por determinadas situações? O que essa força maior que nos rege quer de mim? E é justamente por carregar esse tipo de curiosidade
Que Sagitário é ligado à fé, que Sagitário é ligado à filosofia. É uma consciência astrológica que também é ligada à sorte, à abundância, né? É tudo muito, costumam inclusive ser até exagerados, tá? Naquilo que fazem, justamente por essa necessidade de expansão e de muito e de abundância. É uma consciência astrológica também muito otimista, como eu falei. Eles costumam sempre enxergar o copo meio cheio e não meio vazio, né? Eles têm esse olhar diferenciado para a vida. Carregam a sabedoria com eles, porque gostam de estudar a fundo sobre os temas que os interessam, como eu estava falando, são ousados, são francos. E aqui, essa franqueza sagitariana, a gente tem que ter muito cuidado. Que assim, um parêntese, gente, eu estou falando isso aqui tudo, mas eu não estou falando só sobre pessoas que sejam sagitarianas ou que tenham um Sagitário forte no mapa, tá? Eu estou falando que é uma energia que está vigorando no céu, iluminando as nossas cabeças e que faz com que a gente tenda a se interessar mais ou a se inclinar a essas características que nós estamos conversando agora. Então, não se espantem se vocês estiverem se sentindo, por exemplo, mais esperançosas. Se vocês já estiverem entrando nessa atmosfera fluídica do nosso planeta, de estar pensando num ano melhor, buscando coisas melhores. Isso, como eu disse um pouco mais cedo, não é por acaso, não é por acaso que essas coisas acontecem, não é por acaso que a gente entra nesse movimento de esperança. É porque também temos uma energia astrológica que está ali regendo o céu e nos influenciando de certa forma. Então, vamos voltar para a franqueza. Temos que ter muito cuidado com essa franqueza sagitariana, porque a gente pode se pegar, inclusive, num período em que a gente esteja mais direto e reto, sabe? Aquele coice do cavalo. Eu vou falar, e é o sincericídio, para a gente não pecar pelo sincericídio, para que a gente fale sim o que a gente sente, o que a gente pensa, mas que a gente saiba se colocar. Porque, sendo sagitarianas ou não, tendo Sagitário forte ou não no nosso mapa, fato é que estamos suscetíveis a essa franqueza exacerbada nesse momento, tá? Assertividade é isso que eu estou falando, são pessoas que são muito ali direta e reta no que tem para falar, né? Não fazem rodeios, e a gente pode se perceber assim também. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber uma generosidade imperando na nossa vida, aquela vontade de participar mais de ações sociais, de doar, de ajudar o próximo. É um período em que a gente pode se sentir também mais aventureiras, com mais entusiasmo, mais impulsivas, mais exageradas, impacientes, grosseiras, porque a consciência astrológica sagitariana, todo mundo fala, é muito legal, festeiros, felizes, contentes, né? Fanfarrões, mas eles também possuem a grosseria e a impulsividade. Lembrem-se, Sagitário, assim como Quiron, que nós conversamos, é metade humano, ou seja, sabedoria, metade cavalo, instinto primitivo, instinto animal. E é daí que vem a grosseria. É daí que vem a impulsividade.
Então, sabe o coice do cavalo? É muito famoso para sagitarianos. É muito famoso também quando estamos com a energia sagitariana irradiando sobre as nossas cabeças. Então, cuidado com essa grosseria. Cuidado com a arrogância do saber, tá? Sagitarianos tendem a, a acharem que são os donos da verdade, que somente eles sabem o que é certo e o que é correto. Cuidado para não se pegarem nessa vibe. Se é que já não passaram por isso que a gente está conversando agora, tá, gente? Porque, como eu estava dizendo, essa energia já está vigorando aí por um tempinho, né? A gente está no final disso. Então, assim, comecem a fazer aí uma autorreflexão para ver se vocês, de fato, já começaram a se perceber ou se perceberam nesse último mês nessas vibrações que a gente está conversando aqui. Intromissão, tagarelice, autoindulgência, que é perdoar ou justificar facilmente os próprios erros. Ah, eu fiz isso, mas foi por isso e por isso. Ah, mas eu fiz aquilo para o fulaninho, mas ele fez isso para mim primeiro. A fanfarronice, como eu já falei, né, o fanfarronismo, e é uma consciência astrológica também muito esportiva. Então, pode ser um período em que a gente se sinta com mais energia para atividade física ou querendo praticar atividade física também, tá? Tudo isso daqui estaria muito alinhado com a consciência astrológica sagitariana. Essa temporada sagitariana, ela ainda é favorável, né? A gente ainda está finalizando, para viajar, para planejar viagem ou algum tipo de atividade que envolva aventura, exploração, diversão. De preferência, aquelas atividades que promovem encontros com outras culturas, outros povos, ou outras formas de perceber a vida. Então, às vezes, alguém tem alguma oportunidade de viajar. Aqui eu não vou falar nem só para o estrangeiro, não, tá, gente? Aqui eu vou falar, como o Brasil ele é imenso, a gente muda de região, aqui a gente já mudou completamente a cultura, né? Então, assim, se tiverem oportunidade, é um ótimo período, se é que já não viajaram aí ao decorrer dos últimos dias. É uma temporada muito favorável também para estudar algo que você já gostaria de se aprofundar e que possa te tornar uma pessoa mais sábia e preparada para a vida, como filosofia. Então, assim, ai, Rê, filosofia, que coisa chata. Gente, eu sempre oriento aqui, né? Tem uma filósofa, uma professora de filosofia muito conceituada, que é a professora. Gente, eu tô com a mente hoje muito. Peraí, mas eu vou falar. Eu tô com o sobrenome dela na minha cabeça e o nome dela me fugiu. Peraí. Hum. Que eu sempre indico, ela dá aula na Nova Acrópole, e assim, vale muito a pena. A professora Lúcia Helena Galvão, isso daí, professora Lúcia Helena Galvão, ela, sigam ela no Instagram dela, assim, por mais que vocês não estudem filosofia diretamente, vale muito a pena, pelo menos, ler as reflexões que a professora traz nas redes sociais dela, porque fazem a gente despertar, né? Fazem a gente refletir, expandem a nossa consciência de alguma forma. E temporada sagitariana fala sobre expansão de consciência, tá?
Outra coisa muito favorável para a gente fazer nessa temporada, se conectar com a nossa fé, com a nossa religiosidade, com as nossas crenças. Então, assim, se estiverem afastadas da fé de vocês, procurem se reaproximarem dessa fé, dessa religiosidade, das crenças, sejam elas quais forem que vocês carregam, porque é um período em que isso está muito favorável. Além disso, é um período muito favorável para se divertir, para aproveitar a vida, para celebrar, para confraternizar. Então, confraternizem com os grupos que vocês fazem parte. Trabalho, religião, amigos, procurem aproveitar esse período festivo com a energia sagitariana irradiando. Além disso, é um período muito favorável para a gente se conectar com os motivos que a gente já possui para celebrar. E, como eu disse lá no início, para agradecer. Agradecer por tudo aquilo que a gente já conquistou e também termos atitudes gratas diante da vida e das pessoas. Sermos gratos pelas pessoas que nós temos ao nosso lado. E aqui, gente, eu tenho que fazer um parênteses, né? Da finitude da vida, né? E a gente não leva isso em consideração. O dia a dia vai engolindo a gente de uma tal forma que a gente sequer se recorda da finitude da vida e de que aqueles que nós amamos estão conosco hoje, mas amanhã podem não estar mais. Na verdade, a gente não sabe nem se a gente vai na frente, né? Mas, assim, pela lógica e pela lei natural da vida, a gente sempre espera que os mais velhos caminhem na nossa frente, né? Então, assim, é a gente ter gratidão por termos ali determinadas pessoas ainda vivas e fazendo parte do nosso dia a dia, tá? Por mais para aqueles que acreditam e que têm a fé de que a vida não termina aqui, né, e que existe uma continuação no plano espiritual, fato é que a nossa mente, a nossa limitação humana, né, enquanto seres encarnados, ela vai nos trazer sofrimento quando essa partida ocorrer. E a gente precisa, então, ter isso muito firme em mente e sermos gratas por podermos estar ali compartilhando da presença de determinadas pessoas na nossa vida, enquanto ainda nos é permitido. Então, vamos agradecer por aquilo que a gente já conquistou, mas vamos agradecer também pelas pessoas que nós possuímos no nosso círculo familiar, de amigos, enfim, e que a gente sabe que precisa ser gratas por elas. Além disso, é uma temporada muito favorável para focar naquilo que realmente importa para a sua evolução enquanto espírito, por isso que eu falo muito sobre a filosofia, porque nos ajuda a ter essa expansão de consciência, e pede cuidado com exageros, com excesso de otimismo, com posturas inconsequentes e desmedidas, com o impulso ao fazer coisas de forma muito entusiasmada, né? Porém, sem senso. O no sense, né, é total energia sagitariana. Total. Cuidado com o que fala, com excesso de sinceridade, com a forma que você coloca o que você pensa para as outras pessoas, para não ser arrogante, para não ser grosseira, para encontrar a justa medida na forma como devemos expor os nossos pensamentos e as nossas emoções. E aí vocês podem estar se perguntando, porra,
Cara, eu tinha que ter visto isso antes, porque isso daí tá rolando já tem um tempo e eu já fui grossa, já pequei pelo sincericídio, né? Já fui arrogante, já me achei a senhora do saber. Tudo isso que você está pedindo para eu tomar cuidado, eu já passei. E agora? Bom, que sirva então de aprendizado. Lembrando que estamos numa temporada em que a gente está buscando por elevação, por evolução espiritual. Então, que vocês usem isso como aprendizado e que isso já fique internalizado em vocês, porque como a gente vai falar mais à frente, essa energia ela vai continuar vigorando sob outro aspecto, né? Não mais com o sol ali, mas com a alunação, que a gente já vai falar sobre isso. Então, o nosso encontro de hoje, ele serve para vocês já internalizarem essa consciência astrológica em vocês, para aproveitarem para a alunação que vai se apresentar. Sagitário não se contenta com pouco. Ao mesmo tempo que procura alguma coisa no infinito, também quer muita coisa, quer a grandiosidade e olha para o alto como se já estivesse lá. Sua visão é intuitiva e profética, vai a longo alcance. Então, assim, vamos extrair esse otimismo sagitariano e fazer um bom emprego disso nas nossas vidas. Porque Sagitário é aquele cara que ele vai falar que a gente precisa acreditar que há algo maior regendo, orquestrando as nossas vidas. E que a gente não pode ficar preso aqui às limitações terrenas. Que a gente não pode achar que isso daqui, a nossa vida se limita a isso. Que a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, a gente precisa acreditar em algo que nos dê sustentação para passar pelos desafios dessa vida. Essa temporada ela vem muito nessa pegada. Mas bora lá. Qual a casa astrológica que está sendo iluminada no seu mapa astral natal nesse momento? Quem não souber, não tem problema, tá? Depois eu ajudo, me procura no privado, eu ajudo a descobrir qual é a casa, e aí vocês voltam aqui na aula e reassistem a parte em que eu falar sobre a casa, tá? Mas, para quem tem o mapa astral natal em mãos, eu vou mostrar aqui no meu mapa astral, para vocês conseguirem entender onde que vocês vão localizar isso no mapa de vocês. Bom, primeiro a gente precisa encontrar o signo de Sagitário no nosso mapa astral. Para quem não sabe, Sagitário é essa setinha aqui vermelhinha que eu estou circulando no meu mapa. Esse é o símbolo de Sagitário, tá? O que ocorre? Vocês vão ver que nessa parte externa do mapa tem uma casa grandona com o símbolo de Sagitário dentro, que é, minto, uma casa não, um campo com o signo de Sagitário dentro, que é onde Sagitário está regendo no seu mapa. No caso, no meu mapa, Sagitário, vai ficar até difícil vocês entenderem, mas Sagitário no meu mapa está interceptado. Ele fica todo dentro da minha casa 2. As casas astrológicas, elas estão aqui nesse círculo interno do nosso mapa, tá?
E se vocês perceberem, aqui tem a minha casa 2. Minha casa 2. Sagitário está todo dentro da minha casa 2. Ou seja, temas de casa 2 foram iluminados e ainda estão sendo iluminados por essa temporada sagitariana. O que quer dizer que eu deveria ter dado atenção específica para esses assuntos, porque estavam aí em evidência na minha vida, tá? E permanecerão em evidência até que o Sol complete completamente aí o transitar dele por esse signo. Então, vamos lá. Meninas, hoje eu não consigo acessar o mapa de vocês, então vamos combinar o seguinte. Eu vou falar sobre todas as casas, e aí vocês depois vêm junto comigo com a casa que está pegando Sagitário, e aí voltam na aula também, tá bom? Que eu não estou conseguindo acessar aqui agora. Mas bora lá. Casa 1. Quem tem Sagitário na casa 1, que é a casa da identidade, é a casa da expressão pessoal, é a casa do nosso corpo físico, pode ser, então, um bom momento, foi um bom momento, está sendo um bom momento para mudanças no visual. Principalmente se essa mudança ela te deixar com uma aparência mais feliz, mais radiante, né? Te trazendo aí um estado de espírito mais otimista. Então, é muito propício usar cores de roupa, roupas de cores que elevem o teu alto astral, que façam você se sentir bem. Então, assim, aqui não é aconselhável para que essas pessoas que estão com o sol ali iluminando a sua casa 1, né, com signo de, enquanto transita por Sagitário, não é aconselhável que essas pessoas utilizem preto, cinza, cores mais escuras e fechadas. É aconselhável que essas pessoas invistam em cores mais vibrantes, mais alegres. E é provável também que, caso seja o seu caso, você se sinta mais disposta, com a energia mais alta, mais corajosa, para agir e para se expressar com alegria. Então, aproveita. Se você já se percebe dessa forma, maravilha. Se você perceber, Sagitário está na minha casa 1. Ainda tem uns dias para empregar isso aqui na minha vida e aproveitar dessa energia do céu. Casa 2, que é a minha casa lá, que está sendo impactada no meu mapa natal, como eu mostrei para vocês, que é a casa dos recursos, é a casa das finanças. Então, assim, eu estou num excelente momento para estudar sobre investimentos, sobre finanças. Eu estou num excelente momento para fazer um planejamento financeiro pessoal ou um planejamento financeiro da minha empresa. E preciso ter cuidado com gastos excessivos ou com movimentos financeiros muito ousados. Por quê? Porque Sagitário é aquele cara que é impulsivo. Lembra que a gente falou? É aquele cara que é exagerado. Então, eu, Renata, posso tender a gastar além da conta, a fazer compras impulsivamente, sem pensar no amanhã. Então, preciso estar atenta a isso, já sabendo dessa energia que está me influenciando nesse momento. Casa 3. A casa 3 é a casa que vai falar da comunicação, é a casa que vai falar do nosso intelectual. E quem tem Sagitário na casa 3 tem que ter cuidado com conversas mais sensíveis ou polêmicas.
Lembrando-se que a comunicação válida é aquela que respeita ambos os lados. Então, ter muito cuidado com aquele sincericídio que a gente estava comentando. Ter cuidado também para saber escutar e não somente querer falar, né? Porque Sagitário tem essa coisa, né? De eu sou o senhor do saber, eu sou o senhor da verdade. Não adianta nem falar. Não adianta você me falar nada, porque eu já tenho aqui a minha verdade formada dentro de mim, eu não vou te dar nem atenção. Então, pessoas com Sagitário na casa 3, cuidado, saibam escutar, tá? Saibam compreender pontos de vistas diferentes daqueles que vocês carregam. É um ótimo momento também para viajar com irmãos, com primos. A mente pode ficar mais aberta para funcionar com mais sabedoria. Então, é um momento legal para investir um tempo estudando assuntos relacionados à mentalidade e também à comunicação, se for algo do interesse. Casa 4 é a casa da família, é a casa do nosso passado. Quem tem Sagitário na casa 4 é um bom momento para investir em trazer um clima de alegria, em trazer cores, colorido, celebração, em trazer gratidão para sua própria casa e para o convívio com a sua família. Então, assim, é um momento legal, de repente, para pintar a parede de um cômodo, botar uma cor que vai trazer uma maior alegria. Mas é um momento também que pede cuidado com exageros. E aqui, diferente de mim, que tenho que ter cuidado com finanças, com gastos, aqui a pessoa tem que ter cuidado com relação à comida, especialmente se você tiver tendência de compensar o lado emocional comendo por impulso, tá? Então pode ser que nesse momento você se pegue aí mais instigada a comer por impulso. É um excelente momento para apostar em viagens em família, especialmente se você puder viajar junto com a sua mãe ou junto com filhos. E também é um bom momento para criar um pequeno ritual de agradecer todos os dias pela sua casa, pela sua família e por todo o amor que você é capaz de dar e receber. Então, pessoas de Sagitário na casa 4 estejam atentas a isso. Bora lá. Casa 5, casa da criatividade. Casa 5 é a casa da nossa criatividade. É um bom momento para abusar daquelas vivências que nos tragam alegria, descanso, hobbies, prazer, diversão. Aproveitem esse ciclo para se conectar com o coração de vocês, com as suas verdadeiras paixões e com tudo aquilo que você sente que faz a sua vida valer a pena. Não ignora as ideias, as intuições que aparecerem. Também pode ser um bom momento para você fazer uma viagem focada em despertar um lado mais artístico e criativo. Ou viagens, passeios, por exemplo, a museus, a teatro, cinema, muito bem-vindo aqui também. Ou até mesmo para se divertir, sem culpa, apenas diversão. Casa 6, que é a casa do trabalho, é a casa da saúde. Quem tem Sagitário na casa 6
É um ótimo momento para repensar se você tem usado a sua sabedoria na hora de desenhar e de cumprir as atividades que você propõe para o seu dia a dia. Porque Sagitário pede assertividade e não quantidade. Inclusive, Sagitário fala sobre quantidade no lado sombra dele, né? São os excessos, os exageros. Será que você não poderia estar fazendo menos, mas melhor? Será que você não está se cobrando muito, se sobrecarregando de afazeres? Esse é um bom questionamento para quem tem Sagitário de casa 6. Cuidado com o excesso de trabalho. Lembra de equilibrar trabalho com saúde física e mental e também com seus próprios relacionamentos, tá? Não é nem 8 nem 80. Mirna me mandou aqui o mapa, mas eu não estou conseguindo abrir, Mirna, porque eu não estou com o arquivo salvo aqui. Mas bora lá, vou ver se eu consigo ver aqui. Casa 7. Quem tem Sagitário na casa 7, que é a casa que vai falar da parceria, das parcerias, das sociedades, do casamento, é um excelente momento para viajar em casal, para se aventurar em coisas que tirem a relação da rotina, para se divertir ao lado de quem se ama. Se você for solteira, lembra que Sagitário pede por sabedoria e assertividade. Então, para de perder tempo com quem não entrega o que você deseja ou de agir sem ponderar as consequências das suas ações. É um ótimo momento também para te inspirar a agir em direção a potenciais sociedades, parcerias ou fechamentos de contratos. Ou seja, se você tem Sagitário na sua casa 7, pode ser um bom momento agora, enquanto o Sol está transitando por esse signo, para pensar em abrir uma sociedade, em fazer uma parceria profissional, tá? Pode ser um bom momento para isso. Casa 8. A casa 8 é uma casa que fala sobre as mortes em vida como um todo, tá? Mortes simbólicas, mortes do corpo físico mesmo. É a casa das transformações. Quem tem Sagitário na casa 8, que se eu não me engano, Mirna, você tem Sagitário, na verdade, eu consegui abrir aqui, ó. Você tem Sagitário pegando parte da sua casa 7 e parte da sua casa 8. Não é isso? Aqui está a sua casa. É isso mesmo, tá, Mirna? Então você é 7 e 8. Então, o que eu falei sobre casa 7 já se aplica para você, e o que eu vou falar sobre casa 8 se aplica para você também. Então, bora lá. É um bom momento para aproveitar essa sabedoria sagitariana para olhar para si mesma e para ter coragem de agir em direção ao que precisa ser transformado na sua vida. Então, assim, é um momento que talvez, Mirna, aí eu vou falar aqui diretamente para você, mas serve para todas que tiverem Sagitário aí na casa 8, é um momento que pode ser que você consiga fazer esse tipo de movimento com mais leveza, né? Porque Sagitário fala sobre leveza, né? Fala sobre você ter esperança no processo. Então, assim, ele vai te trazer uma coragem, uma sabedoria para se movimentar em direção àquilo que você sabe que precisa ser transformado,
Só que ele também vai te trazer leveza nesse processo, ele vai te trazer uma esperança, ele vai te trazer um otimismo para enfrentar isso, tá? É um bom momento, então, para olhar para essas questões. Bora lá, casa 9. Casa 9 é a casa que fala da expansão. É a casa que fala da fé, da religiosidade. Quem tem Sagitário na casa 9 é um excelente momento para viajar, para se aventurar, para aproveitar, para celebrar bons momentos. É uma ótima janela também para estudos, mas estudos que aprofundem os conteúdos que realmente ressoem com a sua alma, tá? Não é estudo superficial, é um estudo mais profundo mesmo. E é um bom momento também para você se firmar dentro daquilo que representa os seus valores e principalmente as suas crenças. Então, assim, viajar, por exemplo, para estudar é uma junção perfeita aqui para aproveitar as energias dessa temporada para a galera que tem Sagitário de casa 9, tá? É bem interessante. Casa 10 é a casa da carreira. Quem tem Sagitário na casa 10 é um bom momento para dedicar tempo e energia para tirar os seus projetos do papel e dar os passos possíveis em direção aos seus sonhos. Então, é um momento de agir com coragem, com assertividade e com fé dentro desse campo profissional, dentro da sua carreira. E aí eu deixo aqui o alerta para não permitir que a procrastinação, o medo ou até mesmo a dúvida te atrapalhem nessa fase. Porque você está com tanta energia disponível, iluminando essa casa, que é uma das mais potentes do seu mapa, que você precisa, de fato, aproveitar isso. Aproveitar da melhor maneira possível. Tá? Então, assim, tenha coragem, dá um passo, e dá um passo com fé, dá um voto de confiança, dá o passo sem que você enxergue ainda o caminho, porque o caminho ele vai aparecendo conforme a gente vai caminhando, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando a gente está numa estrada viajando, e aí tudo a ver aqui com o Sagitário, está na estrada viajando, aquela estrada é uma reta sem fim. Lá em determinado momento vai aparecer uma curva, mas a gente não sabe onde é essa curva, porque a gente não consegue alcançar. E ainda assim a gente sabe que é nessa curva que a gente tem que chegar, porque a gente já viu no mapa que é lá para lá que a gente tem que ir, né? E a gente vai num voto de confiança de que a gente vai alcançar essa curva mais lá na frente, por mais que a gente não esteja enxergando ela no momento. E assim é o caminhar com fé. Eu sei para onde eu tenho que ir, eu tenho fé de que eu vou chegar nesse lugar. Eu não sei exatamente o caminho que eu vou percorrer, porque eu não consigo ainda enxergar, mas eu me movimento. E com isso o caminho vai aparecendo, assim como a estrada. Conforme eu vou acelerando e vou avançando, daqui a pouco uma curva que antes não era visível para mim se torna visível. Mas apenas assim acontece porque eu não desisti de continuar acelerando e indo em frente naquela reta. Casa 11 é a casa das conexões, é a casa das amizades. Quem tem Sagitário na casa 11 está num momento de muita diversão entre amigos, de viagens em grupo, de encontros divertidos e de boas trocas. Talvez apareçam oportunidades para você expandir o seu círculo de amizade.
tá? Ou até mesmo fazer parte de novos grupos. Cuidado apenas com exageros ou com excesso de sinceridade. Principalmente quando você for se manifestar ali dentro desse grupo que você pertença. Projetos voluntários, ações voltadas para a caridade podem fazer com que você se sinta especialmente bem nesse período. Então, já sabendo disso, invista nisso. Procura algum grupo que faça trabalhos caritativos voltados para ações sociais e contribua, que isso vai te fazer muito bem. Finalmente, a casa 12 é a casa do nosso inconsciente. Quem tem Sagitário de casa 12 está num momento que, se tiver uma chance de viajar para fazer um retiro espiritual, para se conectar com a espiritualidade, vai aproveitar muito dessa energia. Cara, e até deixo aqui a sugestão. Rê, agora eu não consigo mais me planejar para isso. Então, eu já sei que eu tenho Sagitário na minha casa 12. Quando o Sol, lá em 2026, voltar para Sagitário, eu sei que vai iluminar a minha casa 12 de novo. E a Rê já falou que é um momento muito auspicioso para eu fazer um retiro espiritual, para eu me conectar com a espiritualidade. Então, já vou me planejar para final de 2026 eu participar de um retiro. Boa! Você já está usando a energia sagitariana para planejar uma viagem para o final do ano que vem e que casa com a energia de Sagitário no seu mapa, que está lá de casa 12. E aí isso serve para vocês todas, tá? Tudo que eu falei aqui, eu vou pegar aqui a Mirna como exemplo, porque foi a única que eu consegui olhar o mapa de fato. Eu já sei, a Rê falou, Sagitário pega parte da minha casa 7, então ela já falou que é um bom momento para eu viajar com meu marido. Então, eu já vou me organizar para em 2026, nos primeiros dias de temporada sagitariana, que enquanto o Sol ainda está aí iluminando minha casa 7, eu viajar com meu marido. Pronto. Você já se planejou astrologicamente falando. E isso é para tudo sempre. Vocês que vêm acompanhando cada temporada que eu venho aqui fazendo esse encontro, vocês já podem pegar as anotações de vocês ou reassistirem aos nossos encontros, que eu deixo todos salvos lá no YouTube, no meu canal no YouTube. Reassistam e façam as anotações de vocês, para que 2026 vocês já comecem a se planejar. Quando o Sol entrar lá em Sagitário, é isso que eu tenho que fazer. Quando entrar em Libra, é isso que eu tenho que fazer. Aos poucos, vocês vão ter um planejamento anual astrológico, redondinho. Então, assim, façam bom proveito dessas informações que eu trago gratuitamente para vocês. Além disso, é um bom momento para aprofundar rituais de fé, agradecimento, bons pensamentos, afirmações, orações, estudos espirituais e conversas com a divindade que você acredita, que você cultua. Aqui não existe religião certa, crença certa, aqui é cada um com a sua crença, certo? E aí eu trouxe um mantra que eu sempre gosto de trazer da temporada sagitariana, que é o seguinte: eu avanço com coragem, expandindo a minha consciência e confiando no caminho que se revela. Meu coração é minha bússola e minha fé
é o meu combustível. Sugiro que vocês printem essa tela, que vocês coloquem esse mantra na tela do celular de vocês, ou como papel de parede do computador, ou então peguem essa frase, escrevam essa frase num post-it, colhem em algum lugar, leiam diariamente, logo no início do dia de vocês, acordaram, já entrem em contato com esse mantra da temporada sagitariana para aproveitarem essa energia nesse finalzinho de temporada sagitariana, certo? E para ficar ali alimentando em vocês tudo aquilo que a gente conversou hoje sobre o que tem de melhor a ser extraído dessa consciência astrológica que é tão positiva para as nossas vidas. Bora lá, para a gente fechar aqui o nosso rolê, e para vocês entenderem o que eu estava falando desde o início, lunação, 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 o que é isso, Rê? Bom, embora o Sol já esteja terminando seu transitar por Sagitário, né? Ele já está prestes a ingressar em Capricórnio. Fato é que antes dele sair de Sagitário e entrar em Capricórnio, ele vai se encontrar com a Lua no signo de Sagitário. E esse evento de Lua encontrando com o Sol, a Lua encontrando com o Sol, em determinado signo, a gente chama de lunação do signo em questão. No caso, forma uma lua nova no signo de Sagitário, que é a lunação sagitariana. E qual é a importância disso? A importância disso é que esse evento astrológico, ele forma um nó energético no céu, que tudo aquilo que acontece com a projeção dessa lunação no seu mapa astral natal, todos os aspectos que formam a partir disso, eles reverberam pelo período aproximado de um mês. Então, embora o Sol caminhe para Capricórnio e a gente já comece a viver a temporada capricorniana em breve, a gente vai permanecer com a energia sagitariana do dia 19 de dezembro, que é quando ocorre essa lunação sagitariana, até o dia 18 de janeiro de 2026. Ou seja, essa lunação em específico, ela vai dar aí o toque da sua virada de ano, se a gente for parar para pensar friamente. E qual a importância de a gente saber, né, o que estava acontecendo no céu no momento dessa alunação? A importância é que a gente consegue prever o que vem pela frente nesse período de um mês, o que você pode estar suscetível a vivenciar em termos harmônicos, para poder, então, se agarrar a isso, né, e aproveitar ao máximo, e em termos desarmônicos, para que você não sofra tanto quanto você sofreria se você fosse pega desprevenida, tá? E aí, toda vez que tem esse evento de lunação, eu abro a minha agenda para o atendimento que eu chamo de trilha lunar, tá? Que muitas de vocês já passam comigo. E na trilha lunar, eu faço, então, essa leitura astrológica da previsão de lua nova no mapa de vocês, e, ao mesmo tempo, eu trago aí práticas terapêuticas para ajudá-las a passar por esse período de forma mais suave. Finalizo com o aconselhamento do tarô e sempre trago também sugestões de utilização de óleos essenciais, tá? Pois aromaterapeuta, que sou apaixonada por óleos essenciais, eu não consigo desassociar isso dos meus atendimentos. Mas já deixo até aqui um spoiler.
galera que faz trilha lunar comigo e que está participando do Renovare vai ficar usando os óleos do Renovare, tá? Eu não vou fazer indicação de óleo essencial para trilha sagitariana, tá? A gente vai continuar com os óleos do Renovare. Então, mulheres, quem tiver interesse em saber mais sobre esse meu atendimento, me procura, tá? Aquelas que já fazem, melhor dizendo, esse atendimento mensal comigo, a agenda está oficialmente aberta. Me mandem mensagem que eu vou respondendo na ordem de chegada para a gente agendar a trilha de vocês. E eu gostaria de saber aqui, deixa eu chegar pertinho. Espera aí, deixa eu tirar isso da tela. Deixa eu parar essa apresentação. Voltei. Então, queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma colocação a respeito do que a gente conversou aqui sobre Sagitário, se vocês conhecem pessoas sagitarianas, ou se vocês já estão percebendo isso na vida de vocês, essas energias sagitarianas, ou se vocês vão se propor a aproveitar esse finalzinho de temporada sagitariana para colocar alguma coisa em prática. Se alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Paloma já está vivendo. Deixa eu olhar aqui o chat enquanto eu dou um tempinho para ver se alguém quer falar alguma coisa. A Mirna está falando, já percebeu energias. Tem um amigo que faz aniversário dia 13, super sagitariano. Tá animada para sair. É isso mesmo, Paloma. Deixa eu ver se eu consigo abrir o teu mapa aqui. A minha imagem está desfocada para você? Para vocês? Tô com a sensação de que a imagem tá. Ah, então é só a sensação mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o teu mapa rapidinho, Paloma, para a gente conversar. Ó, Sagitário no teu mapa, Paloma, pega o finalzinho da tua casa 2, ou seja, logo no início dessa temporada sagitariana, você teve aquelas questões de ter cuidado com o exagero em gastos, tá? Ou aproveitar para estudar finanças, planejar as suas finanças. E pega a tua casa 3 toda, ou seja, cuidado com sincericídio, saiba ouvir, escutar o outro, tá? Tudo que eu falei de casa 3, volta lá e pega um pouquinho, iniciozinho da sua casa 4. Então, um bom momento para viajar em família, é um bom momento para você trazer alegria para dentro da sua casa, trazer gratidão para dentro da sua casa, trazer cor para dentro da sua casa, para a relação com a sua mãe também. Então, é isso. Já está rindo, já está trazendo, já está implementando, beleza. Então, já está alinhada. É isso. Aqui a Susan falou que está nesse misto de era sagitariana e inferno astral, pois o aniversário é 18 de janeiro, justamente quando irá acabar essa lunação em Sagitário. Pois é. Mas sabe, Susan, uma vez eu postei um vídeo no meu Instagram, depois eu vou tentar resgatar isso, falando sobre inferno astral. Porque, assim, o inferno astral, ele não é uma regra, tá? Ele não é uma sentença. Porque as pessoas tendem a achar assim, sempre o período prévio ao aniversário passa por um período denominado inferno astral. Tudo começa a acontecer, dá errado, enfim.
Só que isso não é uma regra para todo mundo, tá? Inclusive, se você, quando nasceu, quando estava prestes a nascer, né? Minto, quando você nasceu, bateu ali a fotografia do céu no momento do seu nascimento. Se naquele período bons aspectos estavam ocorrendo, sempre que estiver se aproximando o seu aniversário, você vai viver coisas muito felizes e muito gratificantes. Agora, se você tiver um mapa mais tumultuado próximo ao seu aniversário, aí as coisas tendem a dar uma engasgada mesmo. Depende dos astros, exatamente. É exatamente isso. Então, assim, eu não gosto de trazer o inferno astral como uma máxima, sabe? Porque não é. E por isso que muitas pessoas acabam desacreditando na astrologia, porque todo mundo fala do inferno astral, mas eu sempre fico muito bem no meu aniversário. É porque todo mundo fala de inferno astral sem conhecimento astrológico. Aí a astrologia é apedrejada injustamente, né? Inclusive, ó, temporada sagitariana fala de justiça. A justiceira está baixando na pessoa, né? Então, é isso que acontece, é esse tipo de coisa que acontece, né? Então, por isso que eu gosto sempre de trazer conhecimento para que vocês não fiquem também seguindo ou acreditando, né, em tudo que vocês veem falarem por aí. Meu canal no YouTube, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link lá no portal, que aí vocês já têm acesso direto, fica mais fácil para vocês. Sagitário é um signo muito sincero, mas às vezes peca pelo excesso de sinceridade, né? É quando a gente vê aquela, às vezes até mesmo aquela arrogância sagitariana, aquela falta de noção sagitariana, né? Então, assim, na verdade, nada na astrologia é 100% bom ou 100% ruim, né? A gente precisa sempre estar buscando ali o caminho do meio de cada consciência astrológica dessa. Certo? Seu amigo é assim, Mirna? Pois é. Então, assim, a gente tem que buscar, ele tem que buscar o eixo, né? É sempre o eixo ali para encontrar o equilíbrio. Mas sim, tendem a ser pessoas mais divertidas, mais expansivas, mais extrovertidas, mais alegres, mais animadas. Isso sem dúvida. Não é à toa que o período aí tá para festejos, né? E a gente sente isso na pele. Bom, adorei estar aqui com vocês, adorei esse momento final, que quase nunca a gente tem, né? De fazer uma troca, de conversar. Gostei bastante disso. Gostam de viajar, são pessoas que gostam de expandir horizontes, né? Quando a gente pensa na flecha de Sagitário, que é o que eu estava falando mais no início, ela, que é inclusive o símbolo de Sagitário no nosso mapa astral, né? Que é aquela flechinha, a flecha, ela não é apontada para frente e nem é apontada para o alto. Ela é apontada inclinada, ela é para o alto e avante, porque Sagitário ele quer ir para frente, ele quer expandir, ele quer conhecer novas visões, novas crenças, novos tudo, né? E só que ele não quer coisas também mundanas apenas, ele quer o sentido disso. Por isso que a flecha dele é para o alto e avante. Inclusive, esse é o lema sagitariano, para o alto e avante. Né? Eles querem crescer verticalizando, é através da elevação espiritual, da do desenvolvimento mesmo, enquanto pessoas, enquanto seres, né? E não
aquela expansão horizontal que apenas pensa em ganhar e acumular coisas, né? Embora no lado sombra eles tendam a ir para esse sentido. Bom, agradeço demais a presença de vocês aqui. Espero encontrá-las todas quando eu fizer o encontro da temporada capricorniana. Vou tentar vir um pouquinho mais cedo para vocês poderem aproveitar mais dessa energia, mas nada do que foi dito aqui vai terminar agora com a entrada do Sol em Capricórnio, tá? Vocês já sabem que isso carrega grande parte para a temporada capricorniana, já que a gente vai ficar com o Sol em Capricórnio e energia da Lua Nova em Sagitário vigorando ao mesmo tempo. A temporada capricorniana é maravilhosa. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou saturnina, sou extremamente saturnina, né? Eu tenho Saturno na linha do meu nascimento, no meu ascendente, e embora eu não seja capricorniana, eu sou quase que uma encarnação de Capricórnio. Então, eu lido muito bem com essa consciência astrológica, gosto muito, entendo das limitações capricornianas, e quem não tem muita afinidade com a energia capricorniana, cara, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. É o momento de planejamento. Inclusive, não foi à toa que eu coloquei o workshop de planejamento lunar para ocorrer em janeiro, porque é aproveitando a energia capricorniana, tá? Se a gente não aproveitar a energia da temporada capricorniana, a gente vai aproveitar a energia da lunação capricorniana. E foi por isso que eu coloquei o workshop para lá, porque a gente vai estar bem alinhadinho no momento do nosso estudo. É isso, gente. Gratidão pela presença de vocês aqui. Espero que tenha conseguido passar para vocês um pouco do meu conhecimento. Minha cabeça está um pouco cansada, estou um pouco confusa ainda. Ontem foi um dia de muito trabalho espiritual, né, dentro da minha religião, e eu ainda não consegui me recuperar disso. Estou aqui ainda capengando, mas vim cumprir com o meu compromisso com vocês. Espero ter conseguido passar da melhor forma possível. Me perdoem pelos lapsos de memória em determinados momentos, mas é porque eu estou realmente muito cansada hoje. Grande beijo no coração de vocês. Fiquem todas bem. Que assim seja, Susan. Que assim seja. Beijo, gente.